Olá, minha gente, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de biologia. E hoje o tema será sobre metabolismo celular. Nas aulas anteriores, nós começamos a estudar os sistemas, né? Nós vimos o sistema digestório, vimos como acontece essa absorção dos alimentos, mas agora nós vamos falar do metabolismo relacionado às células. O que acontece nas células para depois chegar a energia lá? Sabemos que tem os processos digestórios, né? Sabemos que também tem a ação dos nutrientes, falamos também sobre isso em aulas anteriores. Mas é importante salientar sobre o que acontece então nas células. Então, a célula ela é a menor unidade fundamental dos seres vivos, com formas e funções definidas. Isolada, forma todo o ser vivo, no caso de organismos unicelulares, ou junto com outras células, no caso de pluricelulares. A célula tem todo o material necessário para realizar processos vitais, como nutrição, liberação de energia e reprodução. O ser humano é constituído por cerca de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior é o óvulo, que possui um diâmetro de um ponto final. As demais são invisíveis a olho nu. As células são divididas em vários compartimentos, cada um com estrutura, características e composição bioquímica e função. Esses compartimentos são chamados de organelas. Eles são delimitados por membranas compostas, por bicamadas de fosfolipídios e um número de proteínas especializadas para cada tipo de organela. Então, fazendo essa lembrança lá da primeira série, a gente sabe que a célula ela é a unidade básica, fundamental do ser vivo. E ela é composta por três principais componentes. Nós temos aí a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Nesse citoplasma, então, contemos as organelas, chamadas de organelas citoplasmáticas, e cada um tem uma função especializada. E sabemos também que cada célula ela tem uma função diferente. Todas as células elas não são iguais, elas têm um tamanho aí diferente, são invisíveis a olho nu. Então, as células em si, ela tem uma maquinaria de funcionamento, até fazer esse processo aí de metabolismo celular. O metabolismo celular se refere a um conjunto de reações químicas ou transformações que as substâncias sofrem no corpo dos seres vivos e que permitem a manutenção de suas funções vitais. A própria origem do termo faz referência a isso. A palavra metabolismo vem do grego metabole, que significa mudança, troca. Dessa forma, o metabolismo celular se refere a todas as reações químicas que ocorrem no interior das células. Inclui todos os processos de síntese, ou seja, produção, ou degradação, ou seja, quebra de um organismo realiza. Então, o conjunto de todas as reações de síntese em que o organismo produz substâncias complexas é chamado de anabolismo. Já o conjunto de reações de degradação de moléculas, na qual o organismo obtém matéria-prima necessária, é chamado de catabolismo. Então, nós vimos aí a definição própria de metabolismo, que é um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Então, as células elas são capazes de realizar esse metabolismo, por isso que elas têm um metabolismo próprio. Quando se quer construir algo dentro da célula, nós temos o anabolismo. Quando se quer quebrar alguma coisa, nós temos o catabolismo. Então, o anabolismo ele constrói e o catabolismo ele quebra. Tá? Todos eles formam o chamado metabolismo celular. Bom, nós temos aí, por exemplo, relacionado ao metabolismo celular, nós temos a molécula chamada de ATP. Na hidrólise de ATP, observa-se o final do processo, a produção de energia livre, que vai ser constantemente utilizada pela célula. Se sua energia não pode ser estocada, seu uso é imediato. Estima-se que uma molécula de ATP é usada por cerca de 1 segundo após sua síntese. Então, observando a figura, nós estamos vendo aí uma molécula de ATP. Então, ATP é chamada de adenosina trifosfato. Esse é um tipo de molécula que forma energia. Vai estar presente principalmente no reservatório das nossas células, porque é a forma de energia que será estocada. O que forma um ATP? O ATP ele é formado por um grupo fosfato, que produz uma grande quantidade de energia. Nós temos aí também um açúcar, que é uma pentose. Essa pentose aí, no caso, ela pode ser tanto a desoxirribose como a ribose. E nós temos aí uma base nitrogenada,
que aí nós sabemos que no DNA são 4 e no RNA também são 4, mas que existem diferenças entre elas. Então, uma coisa que vocês não podem esquecer é relacionada então à molécula de ATP. Essa molécula de ATP é a forma de energia que a célula estoca. É a forma como a energia será estocada. Se ela não é estocada, significa que ela está sendo aproveitada o tempo inteiro. Tá? Então as células fazem esse processo. Então nós temos aí um grupo fosfato, nós temos aí uma pentose, que é um açúcar, e temos também uma base nitrogenada. Esses três componentes farão parte então do que eu chamo de ATP. Bom, o metabolismo celular também existe reações, que também são reações energéticas, que ocorrem também, né, em outros indivíduos, como por exemplo nós temos a fotossíntese e a respiração celular. Quando se fala de outros exemplos também, nós temos a comparação de fotossíntese com quimiossíntese. A fotossíntese, por exemplo, tem a produção de alimentos, né, açúcares, né, aí para os seres produtores. Nós temos também seres endergônicos ou endotérmicos, e temos também a utilização de energia luminosa, e temos a presença então dos vegetais, algas e algumas bactérias, que são os principais representantes que fazem a fotossíntese. Para a quimiossíntese, nós temos também a produção de alimentos, endergônicos ou endotérmicos, utilização de energia química, e quem faz a quimiossíntese são bactérias sulfobactérias, ferrobactérias e nitrobactérias. Então agora nós veremos algumas diferenças entre fotossíntese e quimiossíntese. Então, quando se fala de fotossíntese, nós já sabemos que é um processo que vai ocorrer na presença da luz solar. A fotossíntese ela somente ocorrerá na presença de luz do sol. Nesse processo, o ser vivo produz substâncias orgânicas, nutrição orgânica, utilizando como reagente o gás carbônico e a água produzindo glicídios e gás carbônico. Esses glicídios, nesse caso aí, são açúcares. Esse processo só ocorre na presença de energia luminosa. Então nós temos a equação da fotossíntese, nós temos 3 moléculas de CO2, mais a molécula de água, e na presença da luz, justamente com a clorofila, que é o pigmento verde que deixa tanto as plantas verdes como as algas e as bactérias, vai formar aí outras moléculas, como por exemplo nós temos a molécula de glicose, que é a C6H12O6, e a liberação de oxigênio. Então nós sabemos que a fotossíntese ela é bastante importante para o planeta como um todo, porque é através da fotossíntese que é produzido então o oxigênio. Além disso, também é produzido substâncias orgânicas, né, para esses seres. Por exemplo, as plantas, elas produzem então carboidratos para se alimentarem. As algas, da mesma forma. E para nós, a gente aproveita esse oxigênio que é liberado, retirando então o gás carbônico. Nós temos o chamado sequestro de carbono, né, e o sumidouro. Então, nesse caso, a gente aproveita desse produto o oxigênio. Bom, então esse aí é o esquema representativo, né? Nós temos aí nas folhas, nós temos a clorofila recebendo essa grande quantidade de energia de luz. Nós temos também a incorporação do gás carbônico a essas folhas, né? Então serão sequestrados carbono, né, que entrará pelas folhas, e aí, juntando com essa energia solar, né, que é a luz solar, juntando também com a água que é retirada do solo, nós temos então a produção de glicose, né, e a liberação de oxigênio. Então esse aí é o esquema mais simples da fotossíntese. Nas plantas, a fotossíntese acontece nos cloroplastos e é caracterizada pelas diversas reações químicas observadas. Então nós temos aí folhas, lá nas folhas nós temos aí os cloroplastos, né, que deixam as plantas com pigmento verde, e aí vai ocorrer todo o processo nesse tecido vegetal. Agora vamos ver sobre a quimiossíntese. A quimiossíntese é a produção de matéria orgânica realizada pelas bactérias a partir da oxidação de substâncias presentes no solo, como o gás carbônico, a água e as substâncias inorgânicas. É um processo que se difere da fotossíntese, pois não precisa de energia luminosa para acontecer, utilizando somente a energia obtida de reações químicas. Então, na figura, nós observamos aí algumas bactérias, né? Nós observamos também outros tipos de animais que também fazem a quimiossíntese. Geralmente aí, esses animais eles vivem aí em um ambiente completamente inóspio, ou seja, não tem energia de luz, até porque a quimiossíntese ela não precisa
da energia solar. Ela apenas precisa de matéria química presente nesses organismos, que aí eles vão fazer um processo de oxidação. E através dessa oxidação, então, eles vão produzir substâncias orgânicas para eles mesmos, sem a presença de luz. A quimiossíntese ocorre em locais desprovidos de energia luminosa, ou seja, lugares em que a luz solar não consegue chegar. Como assim? Bom, temos como, por exemplo, os ambientes marinhos profundos ou até mesmo em ambientes terrestres escondidos por rochas ou vegetação que impede a luz do sol aparecer. Então nós temos aí, por exemplo, uma zona fótica e uma zona afótica. Zona afótica é a zona que não recebe luz, geralmente o fundo do oceano. Então lá nós temos, por exemplo, bactérias que fazem quimiossíntese e também cavernas, né, que também não pega a luz solar. Bom, então nós temos aí processos que compõem o metabolismo celular. Sabemos que a célula em si faz um processo de respiração celular. Esse processo de respiração celular, então, tem onde vai ser produzido substâncias químicas na forma de ATP, que é a chamada energia. E nós temos também as plantas, as algas e bactérias fazem a fotossíntese. Eles obtêm substâncias orgânicas através da energia do sol. E através dessa energia do sol, eles vão adquirir o quê? Vão adquirir a glicose e vão liberar o oxigênio para a atmosfera. Nós temos também um outro processo, que é a quimiossíntese, que já é diferente da fotossíntese. A única diferença é que eles não precisam da energia solar. Eles apenas vão utilizar a energia química contida aí nesses animais que vão oxidar. Fazendo esse processo de oxidação, eles conseguem então produzir substâncias orgânicas para poder sobreviver. Então nós vimos 3 tipos aí de metabolismo celular. Nós vimos aí a produção de ATP através das células, nós vimos sobre a fotossíntese e também vimos sobre a quimiossíntese. Agora vamos para o exercício, vamos ver o que a gente aprendeu aqui durante essa aula. Vamos lá, questão número 1. A fotossíntese é um processo que produz a energia necessária ao início da cadeia alimentar. Daí a incontestável importância das plantas para a manutenção da vida no planeta. Durante a fotossíntese, a energia luminosa é absorvida principalmente pela clorofila e posteriormente transformada em energia química. Para isso, as plantas precisam consumir para produzir e, ao final, liberar a sonora alternativa que contém a sequência que preenche corretamente a ordem das lacunas do texto anterior. Então, o objetivo da questão é preencher as lacunas que aí estão. E aí, qual seria a resposta para completar essas coluninhas aí? Então, nossa resposta correta, então, seria a letra A. Nesse caso, para isso as plantas precisam aí de água e CO2 para produzir glicose e, ao final, liberar oxigênio. Então, esse processo é chamado então de fotossíntese, né? Precisa da água, precisa do CO2 e aí no final libera a glicose e libera o oxigênio. Chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Para acessar essa aula, acesse a plataforma Eduque e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado!